Bom, gente, continuando o que a gente estava falando, né, sobre os mecanismos e características do trauma musculoesquelético e nervoso, a gente já falou dos principais traumas e queixas, né, nos músculos. Agora a gente vai ver as principais traumas, né, e queixas articulares, né? Uma das principais são os entorses ligamentares, né, que são a lesão do ligamento quando a gente fala numa entorse, né? E aí, se for aplicado a uma articulação, é, um estresse, né, que force o movimento além do seu limite ou plano normal de movimento, né, poderá haver aí lesão do ligamento ou de um entorse, né? Então, aqui na figura, mostrando uma lesão, né, de terceiro grau, né, aqui no ligamento da articulação do joelho, né, no ligamento colateral lateral. E aí, então, as entorses, elas podem ser classificadas em 3 graus, né? Conforme o grau de lesão desse ligamento, né? O entorse grau 1, então, eu tenho um certo alongamento ou estiramento ou separação das fibras do ligamento, com instabilidade mínima da articulação, e pode ocorrer dor leve, moderada, edema localizado e rigidez articular. Já nas entorses de segundo grau, né, eu já tenho uma lesão ainda maior dessas fibras ligamentares, né? Então eu já tenho aqui uma ruptura parcial, mas eu já tenho uma ruptura e separação das fibras do ligamento, né, com moderada instabilidade articular. E podem ocorrer dor moderada a forte, edema e rigidez articular. Já nas entorses, né, de terceiro grau, eu já tenho a ruptura total do ligamento, levando a uma instabilidade articular e que pode muitas vezes levar à subluxação, né? Que é quando o osso sai parcialmente da articulação. E aí pode haver dor forte, né, seguida de pouca ou nenhuma dor, né, em resultado ao rompimento total das fibras nervosas. O edema, ele pode ser grande, né? E aí, no caso, como é uma articulação, a gente fala em derrame articular. E essa articulação, ela tende a ficar muito rígida por algumas horas após a lesão. Em certos casos, a entorse de terceiro grau, né, ela é marcada com uma instabilidade articular muito grande, né, que é necessário aí um procedimento cirúrgico para reconstrução, então, desse ligamento. O maior problema, né, da reabilitação de entorses de primeiro e segundo grau é a recuperação da estabilidade, né, da estabilidade articular. E aí a gente já viu, né, lá na cinesioterapia, é muito importante, né, os exercícios de forma isométrica, né, quando eu estou pensando em ganho de estabilidade articular, tá certo? E forma-se então um tecido cicatricial inelástico que impede a recuperação da tensão original desse ligamento. Para devolver a estabilidade, então, da articulação e das outras estruturas que cercam essa articulação, né, como os músculos, o tendão, né, eles precisam ser reforçados, bom? E aí, atividades de força, né? A maior tensão muscular gerada pelo treinamento de força, ela pode melhorar essa estabilidade da articulação lesionada. Por isso, a importância da isometria durante o treino de força dessas articulações. Outro problema, né, muito encontrado, são as luxações e subluxação articular, né, que resultam da diástase, ou seja, da separação desses dois ossos, né? Então aqui a gente tem uma figura, né, mostrando um quadril. Aqui eu tenho uma subluxação, olha, então a cabeça do fêmur ela sai parcialmente de dentro do acetábulo e aqui eu tenho a luxação, ou seja, a cabeça do fêmur ela se desarticula totalmente
do acetábulo, né? Então, a luxação é quando pelo menos um dos ossos da articulação é forçado a sair completamente do seu alinhamento normal e adequado, né? E tem de ser recolocado no lugar por meios manuais, cirúrgicos ou por redução, né? Já a subluxação, o osso ele sai parcialmente da articulação normal, né? Mas depois ele volta prontamente ao seu lugar ou a própria pessoa, né, dá conta de colocar aquele osso no lugar novamente, tá bom? Lembrando que toda luxação ou subluxação produz um trauma, né, intraarticular que pode vir, né, a se perdurar por um longo período, né, levando aí a um processo degenerativo da articulação também, tá bom? Outro problema articular, né, muito importante para nós não só em atletas, né? Em atletas é porque eles aparecem, esses sinais e sintomas aparecem bem mais cedo, é a osteoartrite, né? Ou osteoartrose, tá certo? Então, a osteoartrite, ela é o desgaste da cartilagem hialina. Essa cartilagem, ela pode se desgastar até um ponto de expor o osso subcondral, né? A degeneração ela é resultado então de traumas repetidos das articulações e nos tendões, nos ligamentos, nas fáscias, né, circundantes, e essas são as principais causas da osteoartrite em atletas, né? Diferente do idoso, né, que é pelo próprio envelhecimento natural das articulações. Então, a osteoartrite, ela costuma afetar mais as articulações que sustentam carga, né? Como joelho, quadril, coluna lombar, apesar de que qualquer outra articulação esteja sujeita também aí ao processo degenerativo. A osteoartrite, então, ela pode se instalar, né, em um dos lados, normalmente ela é unilateral, né, ou generalizar-se pelas articulações inteiras. Mas aí, nesse caso, né, normalmente ela é primária e não secundária, tá? O paciente normalmente apresenta dor, né, causada pela fricção, pelo atrito, né, entre os dois ossos que formam aquela articulação, tá? E pode ser aliviada por repouso. A rigidez, ela é uma queixa comum, né, que ocorre após longo período de repouso, né? Mas ela é rapidamente melhorada com a atividade ou com o movimento. As articulações, elas podem apresentar também sensibilidade localizadas, né? Os rangidos, né, que são as crepitações, ou estalos, que são tanto audíveis como sentidos durante a palpação, né? E aí, hoje, né, um tratamento que está tendo aí muito resultado é a infiltração com sulfato de glicosamina, né? Que está prometendo, né, a regeneração da cartilagem. Então, aqui, né, mostrando a degeneração da cartilagem, isso expõe o osso subcondral, né, que está logo abaixo da cartilagem, tá? Então, aqui mostrando um joelho normal e mostrando os principais sinais radiológicos de uma osteoartrite, que é a presença de osteófito, diminuição do espaço articular e esclerose subcondral. Além dos ligamentos, né, da cartilagem, eu tenho as bolsas ou bursas, né, que estão localizadas em algumas articulações onde o atrito entre o tendão e um osso é muito grande, né? Então, quando essa bolsa ou bursa se inflama, eu tenho o que a gente chama então de bursite, né? Que é a inflamação das bolsas em locais de proeminências ósseas entre músculos e tendões. Ocorre, né, mais frequentemente em torno das articulações em que há fricção entre o tendão e o osso, entre a pele e o osso,
ou entre um músculo e outros músculos, né? Quando há um excesso de movimento ou algum trauma agudo em torno de uma bolsa, então elas podem ser irritadas e se inflamarem. E quando ela se inflama, então as bolsas, né? Dentro dela tem líquido sinovial. Quando ela se inflama, né? Eu tenho um aumento da produção desse líquido sinovial dentro daquela bolsa. Isso, né, leva a uma condição extremamente dolorosa, capaz de restringir bastante o movimento, em especial quando acontece em torno da articulação, né? E as três bolsas que mais, né, ficam irritadas facilmente é a bursa, né, ou bolsa subacromial, né, que tá lá no ombro, entre a clavícula e o processo acromial, né? A bolsa olecraniana, né, que ela fica muito sujeita à pressão quando a gente senta, né, e apoia o peso do corpo em cima do cotovelo flexionado, e a bolsa pré-patelar, né, na superfície frontal da patela, né, devido ao movimento aí de ajoelhar, tá? Então aqui tá mostrando, né, a bolsa subacromial, tá vendo? Aqui no ombro. Eu tenho, né, também, quando uma articulação se inflama, tanto a cápsula como a sinóvia, né, que é a camada interna da cápsula articular, né, elas podem então se inflamar. E aí então eu tenho a capsulite e a sinovite, né? Então, após repetidos entorses ou microtraumas, pode ocorrer então uma condição inflamatória crônica, né, nessa cápsula articular, que a gente denomina então de capsulite. E ela associada à capsulite, né, encontra-se então a sinovite, que é a inflamação da camada interna da cápsula articular. Essa sinovite, né, como uma condição crônica, pode surgir devido, né, a repetidas lesões articulares ou de uma lesão articular que foi tratada incorretamente. A sinóvia, né, ela vai se tornando mais espessa, ocorre exsudação, ou seja, extravasamento de líquido, e surge então nela um tecido fibroso subjacente, né? E aí vários movimentos podem ficar restritos e podem se fazer presentes ruídos articulares, né? Rangidos ou estalidos. Então, aqui, né? Mostrando uma cápsula articular normal, né? E aqui mostrando o espessamento, né, de uma cápsula articular. E aí, se ela está espessada, ela está endurecida, e aí ela limita, então, o movimento, né? Para tratar uma cápsula dessa, eu tenho que pensar que esse problema é crônico, né? Não é agudo. O ideal é que eu consiga usar um calor profundo, né, para atingir essa cápsula, como ultrassom, ondas curtas, terapias por ondas de choque, né, para que eu consiga amolecer, quebrar a fibrose dessa cápsula e com a cinesioterapia, né, retornar o ganho de movimento.